Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, Atos 20, e corresponde à semana 27 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é Viagens Missionárias de Paulo à Macedônia e de volta à Palestina, parte 1. Vamos à leitura do texto bíblico. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro de Bereia, Aristarco e Segundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para o partir do pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois, continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: "Vocês sabem como vivi todo o tempo que estive com vocês desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento em fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisou que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: "Há maior felicidade em dar do que receber." Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choravam muito e, abraçando, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam sua face. Então o acompanharam até o navio. Após o estabelecimento da ordem pelo escrivão de Éfeso, pondo fim à balbúrdia deflagrada por Demétrio, Paulo decidiu começar sua viagem a Jerusalém, no início da qual passaria pela Macedônia e Acaia. Assim, despedindo-se dos discípulos, foi para Troade, na Macedônia.
Paulo escolhera Tito para arrecadar fundos entre os coríntios para os pobres de Jerusalém, e assim esperava encontrá-lo em Troade a fim de se informar sobre a situação dos cristãos da Acaia e também para aportar-lhe sua segunda carta. Ansioso pelo encontro com Tito, e não tendo avistado em Troade, Paulo adentrou mais a Macedônia, muito provavelmente a cidade de Filipos. Revisitou então os irmãos desta localidade, assim como aqueles de Bereia e Tessalônica. Tendo encorajado os membros das igrejas dessas cidades, foi para a Grécia, mais precisamente a Corinto, para onde estava indo pela terceira vez. Permaneceu ali por 3 meses. Como assinalamos anteriormente, Paulo estendeu sua estadia em Corinto por causa do rigor do inverno e também para que não fosse alvo fácil para assaltantes e perseguições. Nesta ocasião, escreveu suas cartas aos cristãos gálatas e romanos. A situação tornara-se tão extrema que, em missiva, Paulo pediu orações aos cristãos de Roma para que os judeus não o assassinassem antes que pudesse chegar a Jerusalém. Os planos originais do apóstolo eram dirigir-se direto de Corinto para a Síria, mas, sabendo da conspiração dos judeus para matá-lo, mudou seu itinerário. Ao invés de embarcar no porto coríntio de Cencreia, voltou por terra pela Macedônia. Se os judeus se encontrassem na mesma embarcação que Paulo, por exemplo, seria muito fácil que tentassem jogá-lo ao mar. Neste trajeto por terra, Paulo estava acompanhado de uma comitiva tanto para protegê-lo dos judeus, quanto para levantar dinheiro aos pobres da Judéia. Seus companheiros eram Sópatro de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, Tíquico e Trófimo da Ásia Menor. De volta a Filipos, Paulo, Lucas e alguns outros indivíduos ali permaneceram por mais 5 dias para celebrar a Páscoa com a igreja, enquanto que os demais foram a Troade para esperá-los. A razão para tal divisão do séquito de Paulo foi muito provavelmente reduzir as chances de que todos fossem encontrados pelos perseguidores ou então por assaltantes. Em Troade, num domingo, enquanto estava reunido para a Santa Ceia, Paulo começou um demorado discurso até a meia-noite. O apóstolo não queria estender-se, tencionando dirigir-se rapidamente a Jerusalém, mas ao mesmo tempo desejava anunciar o evangelho em Troade, algo que fora impedido de fazer quando por ali passou no começo de sua segunda viagem missionária. Por isso é que falava longamente e também por esta razão é que passaria 7 dias na cidade. Era costume que as reuniões da igreja primitiva ocorressem em aposentos e andares elevados das construções, por serem mais privativos, frescos e distantes do ruído das ruas. Mesmo sendo noite, o local em que se encontravam tinha boa iluminação. Um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela neste 3º andar. Enquanto ouvia a pregação de Paulo, adormeceu e caiu dali, vindo a falecer. Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele, ressuscitando-o. Subiu novamente ao andar superior daquele edifício, partiu o pão e prosseguiu com seu sermão, que durou até o amanhecer. De Troade, Paulo seguiu a pé até Assos, distante 32 km por terra e 64 km por navegação. Embarcando Paulo com os demais discípulos em Assos, todos seguiram viagem até Mitilene, dirigindo-se nos dias subsequentes para Quio, Samos, uma das mais importantes ilhas do Mar Egeu, e Mileto. O capitão presumivelmente decidiu ficar no porto de Mileto por alguns dias para carregar e descarregar o navio. Como Paulo tencionava chegar a Jerusalém logo, antes do Pentecostes, preferiu de Mileto chamar os discípulos da igreja de Éfeso durante o período de carregamento da embarcação, ao invés de pegar outro navio até a capital da Ásia Menor. Inicialmente, Paulo relembrou aos líderes eclesiásticos das dificuldades de sua missão em Éfeso e do teor de sua pregação. A seguir, contou-lhes que estava indo a Jerusalém compelido pelo Espírito Santo, que lhe revelara que prisões e sofrimentos aguardavam-no nesse trajeto. Apesar de todas as provações que o acometeriam, Paulo tinha ciência de que era mais importante anunciar o evangelho da graça de Deus até o fim do que se importar com sua própria existência. Paulo supôs que não voltaria a ver os discípulos com quem falava, o que não ocorreria, já que, felizmente, ele tornaria a visitar novamente Éfeso, Troade e Mileto. Em tom de despedida, ele reforçou ter sido zeloso e completo em sua pregação acerca do evangelho do reino. Enfatizou como presbíteros que seus interlocutores tivessem muita cautela com os falsos mestres, os quais poderiam ser tanto externos quanto provenientes daquele mesmo círculo. Os presbíteros deveriam seguir o exemplo de Paulo, que se pautava na palavra de Deus e, movido por sua vocação, não visava lucro entre eles.
Muito pelo contrário, suprir as suas próprias necessidades e ainda por cima cuidar financeiramente de seus companheiros. A este ponto, o apóstolo embasou sua postura em relação ao dinheiro, citando uma frase dita por Jesus Cristo que não está nas narrativas do Evangelho, mas numa epístola extracanônica redigida por Clemente: a maior felicidade em dar do que receber. Entristecidos, todos ajoelharam-se para orar, demonstrando afeto uns para com os outros. Aplicação prática. Para Paulo, a vida cristã pode ser comparada a uma corrida de atletismo. No momento da narrativa que acabamos de ler, já vigorava uma perseguição organizada da parte dos judeus contra ele. Isso fez entender que seu percurso poderia estar no fim, tornando premente uma revisão de vida, notadamente no que concernia a garantir seu legado. Assim como Paulo, somos convidados a fazer um constante balanço de nossa vida, como mordomos daquilo que Deus nos concedeu. Todo homem terá de prestar contas de seu procedimento como um administrador. Jesus nos revelou que cada ação está carregada de destino. Por conseguinte, nosso manuseio dos bens, dons e oportunidades deste mundo é um negócio diretamente feito com Deus. Como você tem aproveitado estes elementos? Com frutificação numa conduta cristã coerente e para a expansão do Evangelho, ou unicamente para si próprio? O texto lido mostra-nos ainda que o domingo tornara-se data importante para todos os cristãos, sendo escolhido para as reuniões, sem dúvida por ser o dia da semana em que Jesus ressuscitara. Embora inicialmente os cristãos de origem judaica continuassem observando o descanso aos sábados, é muito provável que paulatinamente tenha adotado ambos os dias. Ao que parece, em todos esses encontros, era celebrada a Santa Ceia ou Eucaristia, a qual havia sido estipulada pelo próprio Jesus Cristo e seria formalizada pelo apóstolo Paulo. Há dois significados para a Santa Ceia: a memória da primeira vinda de Jesus e a anunciação de sua segunda vinda. Em outras palavras, durante a Santa Ceia, lembramos por meio de símbolos que Jesus morreu e ressuscitou e anunciamos que ele voltará à Terra para que vivamos eternamente com ele. Não há aqui qualquer orientação categórica a respeito de sua periodicidade, embora ela pareça ter sido semanal nos primórdios da Igreja. O discurso de despedida de Paulo aos presbíteros de Éfeso levanta, dentre tantos aspectos, a importante questão da remuneração do clero, uma vez que o apóstolo enfatizou sua autossuficiência financeira enquanto missionário. A pergunta gera, inevitavelmente, outra, que precisa ser respondida primeiro: qual a orientação bíblica acerca dos dízimos e ofertas na Igreja? A seguir, vamos responder separadamente a essas questões. Qual a orientação bíblica acerca dos dízimos e ofertas na Igreja? O dízimo remonta ao tempo dos patriarcas e passou a ser uma estipulação da lei mosaica, segundo a qual os israelitas deveriam dar 10% de suas colheitas de animais para o tabernáculo ou templo. Na realidade, o Antigo Testamento requeria vários dízimos, um para os levitas, um para a manutenção do templo e festivais, e outro para os pobres da terra, o que equivalia a cerca de 23,3% da renda de um indivíduo. No Novo Testamento, embora não haja uma normatização clara a respeito dos dízimos, Jesus não os revogou, mas enfatizou que o espírito da lei tinha precedência sobre a letra em sua prática. Isso quer dizer que nossa liberdade no Evangelho não significa licença, mas oportunidade. Paulo se valeria do mesmo princípio dizendo que ao invés de contribuirmos financeiramente por imposição da lei, deveríamos fazê-lo com alegria e proporcionalmente à nossa prosperidade. Nesse sentido, doar 10% de nossa renda parece bastante razoável como o mínimo recomendado. A verdadeira discussão, portanto, não deveria ser acerca da validade dos dízimos e ofertas hoje, mas sim como empregá-los de forma justa e sábia. Lamentavelmente, a maioria das igrejas tem direcionado seus recursos financeiros para a manutenção de seu próprio templo e para fomento de eventos internos, ao invés de dar prioridade à obra missionária, aos socorros menos favorecidos ou a ser relevante no mundo. Urge resgatarmos a real missão da igreja para um melhor fluxo de seus ganhos. Para tanto, tenha em mente os seguintes preceitos cardinais. Primeiro preceito: contribua financeiramente como gratidão pela provisão de Deus, consciente de que dar dízimos e ofertas é um exercício tão espiritual quanto o tempo devocional, a oração, o jejum ou a meditação cristã.
em uma época tão autocentrada, doar dinheiro com generosidade certamente é o melhor remédio contra o egoísmo e a avareza. Segundo preceito, certifique-se de que sua contribuição esteja suprindo corretamente as necessidades dos membros da comunidade de fé em que você se encontra. Não basta contribuir, você deve fiscalizar o destino do dinheiro reunido em sua igreja. O Concílio de Jerusalém normatizou a utilização das reservas financeiras da igreja para socorro de seus integrantes mais necessitados. Mais adiante, Paulo detalhou os critérios para usar idoneamente esses recursos. Em 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 15, o apóstolo advertiu contra irmãos ociosos, conclamando-os a que trabalhassem ao invés de receberem sustento advindo de outras fontes. Em 1 Timóteo 5, de 3 a 16, por sua vez, ele salientou que apenas viúvas idosas sem qualquer parente vivo, de boa reputação e dedicadas à oração e às boas obras, deveriam ser alvo desta ajuda financeira, mas não aquelas que pudessem contar com amparo familiar ou que vivessem dissolutamente. Cada potencial ajuda financeira, portanto, deve ser cautelosamente avaliada pela Igreja para a boa utilização dos dízimos e ofertas em socorro unicamente daqueles que de fato precisam. Terceiro preceito: assegure que o dinheiro de sua igreja mostre a relevância do Evangelho entre os descrentes. Embora a família da fé tenha primazia na aplicação de nossos recursos financeiros, é preciso empregá-los também entre aqueles que ainda não se renderam a Jesus Cristo. Isso certamente envolve obras sociais e sustento missionário. O clero deve ser remunerado? Já citamos que na maior parte do tempo, o apóstolo Paulo sustentava a si próprio em missão, desempenhando paralelamente um trabalho secular, embora tenha recebido ofertas em algumas ocasiões extremas. À medida que a igreja se instaurava, entretanto, ele passou a defender a remuneração dos obreiros cristãos como uma normativa. Atualmente, a maioria das denominações evangélicas assalaria o pastor para que ele possa dedicar-se integralmente às ocupações religiosas, o que está de acordo com o princípio bíblico de que quem prega o evangelho tem direito de receber sustento para esta função. Mais uma vez, portanto, a questão não deveria ser se é válido o sustento do clero, mas sim como ele é colocado em prática. Nesse escopo, cumpre a igreja avaliar se a remuneração do pastor destoa da realidade salarial dos integrantes da comunidade cristã, bairro, cidade ou região em que está inserido. Além disso, é preciso que os crentes se questionem se têm preconizado o sustento missionário, o socorro aos pobres e as obras sociais de relevância no mundo, ou se erroneamente têm destinado suas arrecadações unicamente para a manutenção do ministro e do templo. Trazendo da mente para o coração. Senhor, nesta manhã de domingo, elevo minha mente à sua presença, grato pela provisão, pelo ar que respiro e pelo lindo dia que desponta lá fora. A pandemia de Covid-19 estende-se, mais e mais casos aparecem, rostos conhecidos estão internados e outros, infelizmente, vieram a falecer. Em meio a esta realidade, penso na brevidade da vida e como o apóstolo Paulo torna-se impossível não refletir acerca do legado da corrida da minha existência. Com tristeza, reconheço que levei muito tempo para entender o evangelho verdadeiro, bem como para dedicar-me a meu próximo, em serviço ao mundo e na edificação da Igreja do Senhor. Por vários anos, debati-me em inquirições teológicas, enquanto adiava colocar em prática os princípios básicos de sua palavra claramente revelados a mim. Durante um longo período, questões como a validade dos dízimos, assunto que acabo de retomar, permearam minha concepção não com base nos princípios e valores da Bíblia, mas naquilo que parecia ser mais confortável à minha mentalidade avarenta, mesquinha e ingrata. Se o Senhor me deu tudo, por que não retribuir com uma mínima parte com a finalidade de levar sua obra adiante e suprir os mais necessitados? Que eu pare de enxergar a letra da lei e finalmente veja que o Evangelho não significa licença para que eu não contribua regularmente por meio de meus dízimos e ofertas, mas oportunidade para utilizá-los com alegria, em gratidão à provisão divina e para a propagação de sua palavra. Que o prisma moral da lei sobressaia sobre o cerimonial, a fim de que assim eu atenda ao chamado do Espírito Santo de Deus a este respeito. Que eu tenha em mente que a vida cristã é um negócio feito não com igrejas, mas diretamente com o próprio Senhor. Que assim eu utilize meus bens, dons e oportunidades em prol não de minha autossatisfação, mas da construção de seu reino. Transforme meu coração, Espírito Santo, de maneira que eu possa fazê-lo não por obrigação,
como quem carrega o fardo da lei, mas com a alegria de quem é parceiro do próprio Deus nesta importante empreitada. Em nome de Jesus é que oro agradecido. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de Atos 20, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, relembre sumariamente os eventos ocorridos em Atos 20. Terça-feira, que princípios estão envolvidos na Santa Ceia ou Eucaristia? Quarta-feira, o dízimo é bíblico e tem aplicabilidade na vida da igreja hoje? Que aspectos são verdadeiramente urgentes nessa discussão na atualidade? Quinta-feira, segundo a Bíblia, o clero deve ser remunerado? Que elementos desse escopo são de fato prementes em nossos dias? Sexta-feira, reflita sinceramente em oração qual tem sido o seu aproveitamento dos bens, dons e oportunidades que você tem recebido neste mundo em prol do reino de Deus. Se você acredita estar aquém do que a Bíblia pregoa, não apenas ore, mas exprima ações práticas, intencionalmente colocando em sua agenda espaços de tempo para dedicar-se ao próximo e separando uma contribuição para dízimos e ofertas em seu planejamento financeiro. Sábado, quais as implicações práticas do texto de Atos 20 para a sua vida?